Olá, bem-vindos a mais uma das nossas leituras aqui do YouTube. Esse mês de dezembro a gente vai fazer leituras semanais até chegar em 2022, que afinal a gente não tem só um mês pela frente novo, né? A gente tem um ano novo, então a gente vai ver também essas possibilidades. Essa leitura que eu vou fazer essa semana, ela não é uma leitura de escolha, não é uma leitura pessoal, né? Na medida do possível pessoal geral, mas ela é uma leitura mais em relação ao ano, de forma geral. Eu vou lançar as runas para ver o que as runas têm a falar sobre o ano de 2022 em si, as possibilidades, os caminhos, o que esse ano pode nos trazer, pode nos revelar, de uma maneira mais generalizada. E depois, em leituras futuras, eu trago sim a leitura para o ano das pessoas que escolherem as conchas, assim como eu faço do mês, né? Então essa vai ser uma leitura mais geral, vai ser apenas uma tiragem e vai ser sobre o ano em si. Então vamos lá, ver o que as runas têm a dizer sobre o ano de 2022. Vamos lá. Olha que curioso, né? A gente tem a Kenaz com Araido e a gente tem Gebo e Niera e as duas saíram ocultas. Então olha que interessante. Né? O ano de 2022, resumidamente, né, um ano tem 365 dias, é claro que haverão dias que fugiram disso, enfim. Mas, de forma geral, a gente tem essas duas runas que dão início a essa tiragem, que são Kenaz e Iraido, e são runas muito intensas e muito de ação, de fazer, né? A Araido, principalmente, ela é muito rápida, ela é muito de tomar decisões agora, de agir, de fazer, de ir atrás. Enquanto a Kenaz, ela é a runa do fogo, ela representa o fogo da criação, né? O fogo que pode criar ou destruir, o fogo que pode curar ou ferir. E tudo isso depende da nossa animosidade, depende de como usamos esse fogo, depende de como a gente está aplicando essa nossa força criadora, essa nossa força potencializadora, que é representada aqui por Kenaz, de deixar a nossa marca, de fazer, né? E a gente tem essas duas runas que saíram ocultas, que nos falam uma coisa muito interessante também, porque são duas runas que têm mais ou menos uma correlação aí, né? A Gebo, ela fala pra gente sobre a reciprocidade, ela fala sobre o trabalho que deve ser, de certa maneira, em equipe, ou um trabalho que não é feito sozinho, né? Não depende só de você, não depende só da ação de um lado, depende dos dois lados, de todos os lados estarem fazendo sua parte, para haver uma justiça, uma equidade. E a gente tem a Niera, que é a runa que fala do retorno, das consequências das nossas ações, da responsabilidade que nós temos sobre aquilo que nós mesmos fazemos. Ou seja, da gente ter essa noção de que as nossas ações, elas impactam a nossa vida. Né? Pode não ser agora, mas elas impactam a nossa vida. Tudo que a gente faz deve ser muito bem pensado. Se a gente vai deixar nossa marca no mundo, se a gente vai tomar nossas decisões, a gente tem que pensar também no outro lado. A gente tem que pensar se a gente está fazendo a nossa parte no mundo ao nosso redor, nas relações que nós temos, se isso que a gente está fazendo tem consequências positivas. Porque não adianta nada você ir com esse fogo todo que Kenas tem, não adianta nada você ter esse ânimo, essa empolgação que a Kenas traz, e ir atrás das decisões, né? Tomar as decisões de maneira muito rápida, ter essa agilidade de ação, mas você não está pensando de uma maneira mais a longo prazo. Não adianta ter pressa de agir se o seu objetivo não é uma coisa planejada. A gente não tem que ficar, óbvio, parado aqui
pensando, planejando, matutando, pensando e se isso, e se aquilo, porque essas duas runas elas falam que a gente tem que agir, né? A gente não tem que ficar parado, a gente tem que se levantar e ir à luta e fazer por onde, deixar nossa marca no mundo. Kenaz é a runa da forja, né? De forjar a nossa marca no mundo. Lembra daquela coisa da marcação do gado, né? É horrorosa, mas é mais ou menos isso que Kenaz representa, essa marca que a gente deixa, né? Não adianta nada a gente fazer isso aqui com todo esse ânimo, com toda essa vontade, com todo esse desejo, se a gente não tem um objetivo muito claro em mente. Porque é esse objetivo que vai fazer com que a gente entenda as consequências disso. É esse objetivo que vai fazer com que a gente entenda que às vezes as nossas ações dependem também do outro. E também a gente precisa entender que às vezes aquilo que a gente deseja depende que a gente faça um esforço conjunto. A gente não pode querer fazer tudo sozinho, a gente não pode querer carregar o mundo nas costas, a gente não pode querer, sabe, viver naquela coisa de não, eu faço sozinho, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu não preciso que ninguém esteja envolvido, porque eu consigo, eu sou forte o suficiente, sabe, essa coisa do orgulho mesmo, né? De recusar ajuda, de recusar que outras pessoas te auxiliem. Então é um ano para se tomar cuidado com essa soberba, que às vezes não é nem intencional, né? Não é nem que a gente queira ser soberbo, nem que a gente queira mostrar que é forte, mostrar que é autossuficiente, mas às vezes é uma coisa do modo automático mesmo, mas que é bom também a gente reavaliar aqui, porque essa leitura de runas ela fala muito da importância que tem nesse ano de 2022 as alianças, as relações, as correlações, as associações, né, a ajuda do outro, as relações que são mútuas, que se ajudam entre si. É aquela história de uma mão lava a outra. A gente não tem como viver isolado dos outros, a gente não tem como viver nossa vida, viver nossos planos, ignorando completamente a influência do outro, ignorando que o outro pode nos ajudar a conquistar objetivos ainda maiores e ignorando que a gente pode ajudar o outro também a conquistar seus objetivos, porque não é só sobre a gente receber ajuda, não é só sobre a gente ir atrás dos nossos objetivos, também é sobre a gente ajudar o outro, também é sobre a gente ter esse olhar de acolher o outro, de ser mais generoso. 2022 vai nos pedir um olhar além de nós mesmos, além do nosso umbigo, para que a gente possa auxiliar o outro, ajudar o outro em suas questões, ajudar as pessoas que são próximas de nós ou as pessoas que estão envolvidas em alguma coisa junto com a gente, de certa forma, sem deixar que isso nos apague, né? Sem deixar com que isso faça com que nós nos esqueçamos de quem somos, do que fazemos, daquilo que somos bons. A gente ajuda naquilo que a gente é bom. A gente faz a nossa parte fazendo o que a gente sabe fazer. Não adianta também você ir fazer sua parte numa coisa, querer ajudar alguém, mas fazer tudo errado e só atrapalhar. A gente sempre tem que olhar para todos esses lados, né? Porque se eu vou fazer alguma coisa que eu não sei fazer e que eu mais vou atrapalhar do que ajudar, então às vezes a minha ajuda é não fazer, é não me envolver. Sempre pensando nas consequências, sempre pensando além, não pensando agora, aqui e agora somente, mas pensando no que isso pode reverberar lá para frente. Se eu não sou bom em tal coisa, mas eu vou fazer isso só para ajudar fulano, quais as consequências que isso pode ter lá na frente? Será que vale a pena só agir aqui puramente no calor do momento e se esquecer que ações têm consequências? E as consequências podem não ser tão boas porque as ações são meio dúbias? Então, às vezes, a nossa melhor ajuda é ficar de fora. Claro, cada caso é um caso. Parece confuso, parece contraditório, uma hora dizer que a gente tem que ajudar, outra hora dizer que a melhor ajuda é não se envolver. Mas lembrando, essa é uma leitura que diz respeito a 365 dias, né? É um período muito grande, cada caso é um caso, cada momento é um momento, e a gente não tem que se prender em fórmulas fixas, a gente não tem que se prender
é isso, X, Y e acabou, e vai ser assim, eu vou seguir essa formulazinha aqui, que é a fórmula certa que as runas disseram. As runas não dão fórmula certa. Elas dizem as tendências e elas dizem os caminhos possíveis. Esses caminhos eles se destrincham em diversas possibilidades, e essas diversas possibilidades elas vão depender muito de que ponto do caminho, em que altura da caminhada estamos, para tomar esses diferentes caminhos. E é exatamente isso que essa leitura diz. Cada momento vai exigir um tipo de ajuda diferente. Mas, de maneira geral, é importante que em 2022 a gente esteja mais aberto, de forma geral, para o outro, para o mundo, mais generoso. Gebo é uma runa de generosidade, de hospitalidade, de abrir os braços para o outro, para receber do outro e para receber o outro. Então, não é um ano assim que a gente vai se fechar demais na nossa casinha e ficar muito individualista. É um ano também de pensar no outro, pensar no impacto que a gente tem na vida do outro, de pensar como as nossas ações têm consequências na vida do outro, como as ações do outro têm consequências na nossa vida, porque as vidas estão interligadas. De forma direta ou indireta, a gente está sempre interligado com as outras pessoas. E é importante que a gente saiba usar essa forja aqui, usar esse fogo para criar e para unir, não para dividir. É importante a gente usar essa forja, esse fogo, para criar laços, para curar também, né? O fogo ele pode curar, mas o fogo quando cura deixa sempre uma cicatriz. Que cicatriz é essa que queremos deixar no outro? Será que é algo doloroso de se lembrar ou será que é algo que se lembra com gratidão, se lembra com afeto? É importante a gente sempre analisar aonde pode desembocar cada ação que a gente toma, porque as coisas não são tão superficiais quanto parecem. As nossas ações elas reverberam por muito tempo. As nossas ações às vezes elas podem não ter uma consequência direta agora nesse momento, mas daqui uns dias, umas semanas, uns meses, aquela coisinha que você fez ali que você achou que não ia dar em nada, de repente virou uma bola de neve e caiu em cima de você. Então sempre pense muito bem nas consequências das suas ações, sobretudo no que diz respeito a outras pessoas, quando envolve outras pessoas. Lembrar que a gente não está sozinho nesse mundo, a gente não está sozinho nessa sociedade, e que a gente deve sempre também considerar o lado do outro. E enquanto a gente faz isso, enquanto a gente considera o lado do outro, a gente deve também considerar os nossos próprios objetivos, os nossos próprios sonhos, e ir em busca deles com esse ânimo aqui total, mas sempre sem deixar a racionalidade de lado. É importante ter objetividade, é importante ter ação, é importante ter essa proatividade para ir em busca daquilo que você deseja, mas sempre controlando essa chama para que ela não se torne um incêndio. Sempre controlar esse fogo para que ele não se espalhe e acabe queimando as outras pessoas que nada tem a ver com isso. Então, a gente tem essa coisa de ter medo do fogo porque o fogo queima, ou então a gente se empolga demais com fogo, né, e joga brasa para todo lado e aí tudo queima. Mas o fogo ele nos pede justamente essa sabedoria de saber lidar com a nossa força, saber lidar com essa luz que a gente mesmo cria, porque somos responsáveis por criar essa luz. E pode parecer bonito no primeiro momento, mas se a gente deixa isso nos consumir, isso foge do nosso controle. Então é importante ter essa noção de que não se deve brincar com fogo, de que o fogo ele deve ser bem manuseado pela gente, para que ele construa, para que ele dê vida, para que ele cure, e não para que ele destrua e machuque. Ir em busca dos nossos objetivos com ânimo, com gás e com objetividade não significa que a gente tem que atropelar os outros, que a gente tem que passar por cima dos outros, da vontade dos outros, que a gente tem que forçar o outro, ou que a gente tem que desconsiderar também a participação do outro na nossa vida, nos nossos planos e também nos resultados desses nossos planos. A gente deve sempre ter consciência de como estamos usando esse poder desse fogo
para criar, para unir. O fogo que nos remete ao calor da lareira, por exemplo, né? Que é uma coisa aconchegante. Ao calor humano, que é aquela coisa que conforta. E é esse o fogo que devemos buscar, é esse fogo que acende, que esquenta, que acalenta, não o fogo que queima, que destrói, que machuca. Essa é a maior lição para 2022, a gente ter a nossa individualidade, sim, ir em busca dos nossos objetivos, sim, mas sem desconsiderar o outro. Lembrar que o outro tem também sua vida, tem seus planos, tem seus objetivos, e que a gente não deve passar por cima disso. Que a gente deve sempre se abrir para o outro, se abrir para as novas possibilidades e pensar que, de uma forma ou de outra, a gente tem um impacto nesse mundo, a gente tem um impacto nas pessoas ao nosso redor. Você quer que esse impacto seja positivo ou negativo? Você quer ser uma pessoa que sabe contribuir, que sabe viver em sociedade e, portanto, consegue ir em busca dos seus objetivos da melhor forma possível? Ou você quer ser aquela pessoa que sai atropelando os outros, mas que no final ninguém vai atrás, ninguém dá uma chance, ninguém leva a sério, porque se tornou uma pessoa muito mesquinha? Essa é a nossa leitura geral para 2022, considerando esse ano de uma forma mais generalizada, né? Outra coisa que eu posso falar também sobre esse ano são muitos insights, muitas ideias, muita criatividade, muita criação de coisas novas, criação da própria marca no mundo, seja no sentido literal de criar uma marca, de criar um negócio, né? Ou de criar uma ideia, de criar algo novo dentro de si que vai contribuir para isso. Mas sempre lembrando que às vezes dependemos dos outros para isso e que a gente não deve se fechar nesse orgulho e achar que o outro não tem nada a ver com a gente, né? Às vezes a gente tem que ouvir uma opinião de fora. Claro que a gente não deve fazer com que o outro seja o condutor da nossa vida, não é sobre isso, que somos nós que conduzimos a nossa vida. Mas às vezes uma opinião de fora ajuda a gente a entender lados que a gente não consegue ver de dentro. Então esse é o panorama geral da nossa leitura de 2022, que traz também, eu sempre tenho alguma coisa para adicionar no final, né? Que traz também a questão de Geboa e de Guerra. 2022 traz resultados esperados, talvez de coisas que a gente vem há tanto tempo se aplicando, coisas que a gente vem há tanto tempo tentando. Os resultados vêm em 2022, mas a gente precisa ir atrás deles. Não é uma coisa que cai do céu, né? Geboa, ela fala dessa dádiva, desses presentes que chegam até você, e Dieira fala da colheita dos seus resultados, né? Que é um ano de colheita. 2022 vai ser muito um ano de colheita e de colher os resultados das suas ações, dos seus planejamentos e dessa marca que você deixa no mundo. Então, que possamos todos ter uma boa colheita. Se você quiser uma leitura para o ano de 2022, uma leitura pessoal sobre o seu ano, que a gente faz uma leitura trimestre a trimestre, dividindo cada trimestre na metade, né, fazendo a leitura de cada metade desse trimestre, ou seja, a leitura que eu faço para 2022, ela é a cada 45 dias, a gente considera esse tempo de 45 dias, vendo as possibilidades, as probabilidades, as previsões para o seu ano de 2022. A gente faz a tiragem de todos os trimestres, a gente faz a tiragem do ano de 2022 de maneira geral, assim, mas na sua vida, o seu ano pessoal, a gente faz também a tiragem de 2021, o que esse ano tem para te ensinar, o que você deve levar desse ano, o que é importante você saber antes desse ano acabar, o que ele representou para você, quais são as lições mais importantes que ficam, né? Se você quiser essa leitura de 2022, que é uma leitura bem completa, que é uma leitura bem longa também, e que você você vai poder acompanhar ela durante todo o seu ano, sempre vai poder voltar aqui, assistir o vídeo, a cada trimestre que você tiver, a cada novo mês você vem aqui e assiste o vídeo, para ter tudo bem fixo na sua mente. É só me mandar uma mensagem lá no direct do Instagram, que é @ono.runas, ou me mandar um e-mail, caso você não use Instagram, no ono.runas@gmail.com. Eu também faço outros tipos de leitura, mas eu estou bem aplicado nessa leitura anual agora, mas também faço outros tipos de leitura. Tem tudo lá no meu Instagram, nos destaques dos stories.
Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura para 2022. Espero que essa leitura ajude vocês a ter uma reflexão melhor sobre o que vem por aí com esse novo ano. Fique de olho que tem mais leituras. Semana que vem vai ter a leitura dos signos. Então, até a próxima semana